Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao programa Diálogos em Macacu, uma realização da Fundação Macatu de Cultura e Turismo de Cachoeira de Macacu, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Hoje temos a honra de receber esse grande músico, flautista, diretor da Escola Vila Lobos de Música, José Maria Braga. Muito bem-vindo, Zé Maria, ao programa Diálogos. Muito bem-vindo a Cachoeiras de Macacu. Temos conosco hoje também um outro grande músico, um expoente da música de Cachoeiras de Macacu, grande tecladista, vocalista, compositor, que é o Ellison Rodrigues. Bem-vindo também, Ellison. E bem-vindo a todos vocês que estão curtindo mais uma edição do Diálogos em Cachoeiras de Macacu. Antes de a gente passar para a entrevista com o Zé Maria, eu vou ler um pequeno currículo do Zé Maria, que é tão grande também que se a gente falar tudo... Não, menos. A gente faz um programa inteiro só no currículo do Zé Maria. Zé Maria é flautista, graduado em regência na UFRJ, mestre em musicologia do Conservatório Brasileiro de Música, fundador do Galo Preto. Isso é muito legal. Tem nosso parceiro também, o Zé Luiz Maia, que é uma figuraça também que a gente gosta muito dessa família Maia, que é uma marca na música. Mais conhecido como O Dorminhão. Acho que esse é família. Zé Luiz dorme às 6 horas da tarde. Que isso? Eu, às 9, achava que era muito cedo. Então, Zé Maria é diretor da Vila Lobos, tocou com Maria José Michals, com Léo Soares. Nos anos 90, fez uma parceria, um duo, com o violonista Bartolomeu Vise. É regente do coral do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Gravou aproximadamente 15 discos. Disco está fora de moda, né? Álbuns. Entre discos e CDs, né, do Galo. Eu acho que só do Galo. Só com Galo a gente tem bastante. Nós temos, eu acho que 3 LPs, como se chamava, né, antigamente. O resto é tudo CD. E, enfim. Regente da Orquestra Jovem de Cordas Dedilhadas e coordenador do programa Jovem de Baixa Renda. Cadê o projeto bem legal? A gente vai falar um pouquinho de cada um desses projetos. Mas antes, né, Maria? Como é que foi a sua inserção na música? Cara, é curioso, porque, na verdade, eu sou filho de militar. Meu pai era militar, e a história do meu pai é uma coisa curiosa, porque, na verdade, ele foi seminarista, e antes de receber de se formar no seminário, então se virar um padre como ele esperava ser, a vida dele deu uma guinada e ele resolveu seguir a carreira militar. E aí, eu sou um filho de militar, o meu pai sempre gostava de música, mas não foi um músico, poderia ter sido padre, virou militar. As duas coisas, a gente pode imaginar que não tem a ver, mas tem a ver, porque as duas coisas necessitam de muita disciplina, tanto militar quanto um padre, né? Enfim, mas meu pai, enfim, foi um militar de alta patente, e a gente tinha uma relação. Meu pai sempre gostou muito de música, minha mãe também gostava muito de música. Nós tínhamos muita música em casa. Minha mãe, a grande frustração dela era não ter sido uma cantora, e a minha mãe cantava muito bem, acordava a gente de manhã cantando Ângela Maria, cantando as músicas do Nelson Gonçalves. Enfim, ela saía e abrindo as janelas, né? Ficava todo mundo passado, porque ela entrava no quarto cantando com aquele vozeirão, e cantava bem, minha mãe. E saía abrindo as janelas, tal, ficava todo mundo desesperado. Então, a minha casa sempre teve muita música, apesar de meus pais, eu não vir de uma família de músicos. Mas, curiosamente, eu e meu irmão,
acabamos nos tornando músicos. Eu sou irmão do Luiz Otávio Braga, que foi diretor da Escola de Música da Universidade do Rio de Janeiro, aqui a Unirio, e ele é violonista, né? Violonista de 7 cordas, e eu flautista, né? Que sou meu instrumento, meu ganha-pão é a flauta. E a música entrou na vida da gente, assim, pequeno, cantando em programas de rádio, em Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará. Legal. Aos 7 anos de idade, a gente frequentava os programas infantis de rádio, que tinham na Rádio Marajoara, Rádio Guajará, enfim, são as rádios que tinham em Belém, e a gente participava desses programas. Me lembro que a nossa avó levava a gente para os programas, e a gente ia nos programas de calouro, e íamos até o final, e ficava uma disputa, muitas vezes eu disputando com ele ali as finais, e aí os programas tinham aquela máxima, não, 2 irmãos não podem disputar a final, tal. Me lembro que nós chegamos numa final e que nós acabamos dividindo o prêmio. Mas, enfim, a música sempre esteve muito, muito, muito próxima da gente. E eu queria ser piloto de caça, eu queria seguir carreira militar, e na hora resolvi ser músico. Não deixa de ser um voo também arriscado. Você pode se arriscar dentro de um cockpit de avião, mas também você pode se arriscar seguindo a carreira de músico. No Brasil, é uma profissão de risco. É verdade. Mas estamos aí. Mas como é que surgiu a flauta na sua vida? Por que a escolha pela flauta? Pois é, a flauta é curioso, porque, na verdade, o meu instrumento de paixão e de desejo era o trompete. Era um instrumento que eu queria tocar mesmo, era o trompete. Também fui muito amigo do Vitor Assis Brasil, e ele, durante muito tempo, tentou me convencer de que eu não era flautista, que eu deveria tocar sax tenor. Cheguei a tocar sax tenor, e tem facilidade com o instrumento, enfim, mas a flauta, ela praticamente caiu no meu colo na hora em que a gente precisou formar o Galo Preto. Porque eu comecei estudando música tocando bandolim. E como tinham 2 bandolins no grupo, eu e o Afonso, a gente disse, não, vamos formar o grupo, então eu vou tocar flauta. Aí acabei ganhando uma flauta, e aí comecei a tocar flauta, aí fui embora. Mas muito em função da formação do grupo. A gente tinha o quê? Galo Preto devia estar com 19 para 20 anos, por aí. A gente estava começando a formar o grupo, participar de festivais, enfim. Mas é isso, Na verdade, a gente começou a tocar porque éramos amigos de rua, né? E aí, naquela época, tinha os festivais estudantis, festivais de colégio, escola de 2º grau, e a gente se metia em tudo quanto era festival, compondo, fazendo música e etc. E tal. E aí a gente resolveu formar um grupo. A coisa deu tão certo assim, a gente achou que a gente tinha algum talento. O pai do Afonso Machado tocava cavaquinho e violão, e aí incentivava a gente, e aí acabamos formando um conjunto dentro da casa do Afonso, o Galo Preto, que antes de Galo Preto se chamou Pessoal de Botafogo. A gente ia muito no programa da Adelson Alves. A Adelson Alves tinha um programa na TV Globo, chamava Adelson Alves, o amigo da madrugada. A gente ia lá tocar. Era um programa que começava à meia-noite e até às 4 da manhã. Você tinha ideia, Maria, da proporção que o Galo Preto ia tomar? A gente, na verdade, quando a gente começa numa paixão, né? num amadorismo. O amador vem de amar, né?
Então, a gente tem uma paixão pela música em que a gente não mede muito as consequências. As coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que a gente precisa melhorar. Aí eu fui estudar, eu já estudava, eu estudei na própria Escola de Música Vila Lobos, que hoje eu dirijo, né? Fui aluno da Vila Lobos, essa escola que é tão importante, que forma tanta gente. Eu diria que muita gente que está no mercado da música hoje no Rio de Janeiro, em algum momento passou aqui pela Escola de Música Vila Lobos. Sim. Eu acho que a Escola de Música Vila Lobos das escolas é a mais importante que existe aqui no Rio de Janeiro, porque ela tem essa capacidade, as pessoas sempre passam aqui por ela, então ela tem essa... Enfim, não desmerecendo as outras escolas, mas é o tipo de trabalho que a Vila Lobos faz que as outras não fazem, se dedicam a um outro campo, né, de atuação. Vila Lobos é bem diversificada, atende um extrato da sociedade que talvez, se não tivesse a Escola de Música Vila Lobos, o acesso talvez fosse muito mais difícil, né? Então, a existência da Vila Lobos facilita isso. Mas, e é isso, a gente vai sendo, como diz a música do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, vida leva eu. A música vai te levando, né? E, de repente, você se vê tocando com Elton Medeiros, tocando com Cartola, Poxa. Tocando com Nelson Sargento, querido Nelson, que nos deixou há pouco tempo. Então, você vai construindo uma história, né, dentro da música, e eu sempre eu tive muita sorte, porque eu encontrei muita gente boa no meu caminho. Encontrei uma pessoa queridíssima, que foi a professora Cecília Conde, que me colocou em contato com a questão social da música, a importância de você olhar a música como uma formadora de caráter, como uma formadora de humanidades, como uma desenvolvedora de empatia, coisa que tanto falta hoje em dia no nosso país. Então, a música ela é a própria poesia, né? Então, quem é que não gosta de música? Tem gente que não gosta de música, isso deve ser 0,0001% da população do planeta. O cara diz assim, eu não gosto de música. E certamente bom sujeito não é, né? Não sei se, mas é difícil, né? Porque a música, ela perpassa pela gente, ela tem uma relação, né, com a gente e tal. Então, assim, nesse aspecto eu dei muita sorte de encontrar muita gente boa. Depois enveredei uma parte da minha carreira para a área de educação. Tive a felicidade de trabalhar com o Darcy Ribeiro no projeto de implantação dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, na década de 80, e com a professora Cecília Conde, trazendo a cultura para dentro da escola. Quando a gente fala da cultura, não é a cultura do ponto de vista da cultura erudita, mas a cultura popular, a cultura local, trazê-la para dentro do espaço da escola, para que as crianças possam se reconhecer através dela. Entendeu? Porque e isso tudo formou em mim uma maneira de ver a música, muito mais do que ser um virtuoso no instrumento. Eu acho que o virtuoso na música é fazer exatamente o que a gente faz, são as letras da poesia que você diz na sua música, a mensagem que você passa com ela, o que você constrói de empatia, como é que você toca a pessoa, né, com aquilo que você diz, ou com o som do teu instrumento. Enfim, eu acho que nós somos criadores de humanidades. Que frase Exatamente. impactante. Essa sala que nós estamos transmitindo aqui hoje,
o CAUEL, que é a Casa de Arte Wellington Lira, deve muito da sua existência também à professora Cecília Conde. Ela tem a marca dela aqui também, nesse espaço. Então, é mais engrandecedor ainda para esse espaço e para essa história dessa professora sensacional, desse marco. Muito querida. Muito querida. Minha segunda mãe, eu digo. Foi minha segunda mãe. Que honra, que prazer. Falando com o Zé Maria, que é o diretor-geral da Escola Vila Lobos, e temos aqui o diretor do polo avançado da Vila Lobos de Cachoeira de Macacu, que é o Ellison Rodrigues, que optou pelo teclado. Como é que foi essa história, Ellison? Como é que você descobriu o teclado? Foi para o teclado primeiro, passou para algum outro instrumento? Como é que foi essa... Bom, na verdade, eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais, desde pequenininho. E eu não lembro exatamente a partir de quando, mas eu sempre tive um instrumento musical. Já tive violãozinho de brincadeira, tecladinho de brincadeira, e o teclado sempre me chamou mais atenção, né? O teclado, o piano, instrumentos de tecla. E quando eu tinha, não lembro se 6, 7 anos, 8, eu ganhei um tecladinho pequenininho, assim, deve ter uns 40 centímetros, vermelhinho. E comecei a fazer som de ouvido, né? O meu estudo de música começou como autodidata, né? E a partir daí eu comecei a tirar tudo de ouvido. Fui aprendendo melodia, escala, harmonia, tudo de ouvido. E fui desenvolvendo. Quando chegou na minha fase da adolescência, eu comecei... Na época a gente não tinha muito acesso à internet, né? Então eu comprava revistinha de cifra, né? E comecei a estudar por ali. Fui aprendendo as cifras. Quando eu tinha lá meus 13 anos, nós montamos eu e meus amigos na escola, nós montamos um grupinho de pagode, né? E ninguém sabia tocar muito, mas a gente se divertia. E era um aprendizado, né? A partir daí eu fui me descobrindo, fui desenvolvendo. A maioria desses meus amigos foram para as Forças Armadas e eu continuei trilhando no caminho da música, né? E com 16 anos eu comecei a estudar na Escola Vila Lobos, né? Eu também fui aluno da Vila Lobos. E foi a partir daí que eu comecei a ter uma visão mais aprofundada sobre música, né? Na minha fase adolescente, né, 16, 17 anos, a gente sempre tem aquela dúvida, o que você quer ser, né? Qual a profissão você quer seguir? E tem sempre aquela pressão. E aí você fala, eu quero ser músico. Você vai morrer de fome. Eu já ouvi muito isso, né? Falar que a profissão de músico é uma profissão... como é que é a palavra? Não ia me dar muito retorno, mas mesmo assim eu continuei, né? Conheci grandes professores na Vila Lobos. Tive uma grande professora de piano, a Marcilda Clis. Grande professora, assim, que ela foi a pessoa que me ajudou assim, me transformar por dentro na minha concepção de música, né? E hoje, assim, música para mim não é só entretenimento, né? Como o Zé Maria falou, a música vai além do que o virtuosismo, né? E nós temos aqui, enquanto músicos ou educadores musicais, a gente tem uma ferramenta muito, muito importante de transformação, né? Transformação do ser, transformação social, né? E eu vejo isso como a música não é só trabalho para mim, então é como se fosse meio que um sacerdócio, né? E é isso. Hoje em dia eu vou de música, trabalho aqui no polo, a gente está desenvolvendo o nosso... Cortou seu áudio. Acho que sim. Ficou baixo, mas eu estou ouvindo. Tinha cortado. Melhorou.
Mas, enfim, música, para mim, hoje em dia, é o que mais... a maioria das minhas conquistas foram através da música, né? É o que eu mais gosto de fazer, né? Essa coordenação, né? Hoje eu estou na coordenação aqui do Polo, é uma responsabilidade que eu amo de paixão, e estamos aqui para o que der e vier, gente. O Edson falou que é uma responsabilidade muito grande ser coordenador de um polo avançado da Vila Luz. E como é que é, Zé Maria, ser coordenador, ser o diretor dessa que é a grande escola, grande referência da música do Rio de Janeiro? Você sabe que é a terceira vez que eu estou dirigindo a escola. Primeira vez eu entrei em 1999 e fiquei até agosto de 2014. Fiquei 15 anos direto dirigindo a escola. Foram 15 anos e é uma instituição pública, né? É uma escola pública, apesar dela ter uma parte dos seus cursos em que o aluno paga uma taxa semestral, mas ela é uma escola que tem os cursos gratuitos, que é o curso técnico e o curso infantil, que é o curso de formação inicial para crianças a partir dos 8 anos de idade. E, assim, é uma responsabilidade porque a dificuldade é muito grande. Se as escolas de ensino regular têm dificuldade de se manter, você imagina uma escola de artes, uma escola de música, né, em que a gente lida com determinadas mentalidades que não exatamente pensam o que a gente pensa a respeito das artes. Né? Eu tenho dado sorte, assim, na escola, o atual presidente da FUNARJ, que é a fundação a qual a escola é subordinada, que é o José Roberto Gifford, ele é um cara bastante sensível às questões. Ele não só dirige, ele é presidente da FUNARJ, a escola é subordinada à FUNARJ, tem também um número significativo de teatros do Estado que estão subordinados a essa fundação. E ele tem uma visão bastante favorável à questão das artes. Mas, em outros momentos, você se depara, assim, no decorrer desses 15 anos, com um cara que é um burocrata, que vai lá para dentro e que ele vai fazer a burocracia. E ele olha para a escola como uma repartição pública. Não olha com os olhos e com a sensibilidade com a qual você deve olhar uma escola sempre, principalmente uma escola de arte, né, que é nós somos um complemento da formação da pessoa, né? A gente complementa o desenvolvimento do espírito crítico dessa criança que pode vir de uma escola pública, que pode vir de uma escola particular, seja lá de onde ela vem, né? Você desenvolve aspectos estéticos, você amplia os horizontes dessa pessoa que entra para a escola, desculpa, você estava falando agora, é porque os nomes aqui eles estão trocados. Como você... Erasmo e Ellison. Como o Ellison falou ainda há pouco, você está desenvolvendo, né, um ser humano. Por exemplo, uma criança que vai para a escola e aprende as 4 operações, português, matemática e tal, ela precisa ter contato com outras maneiras de ver e enxergar o mundo. E essa outra maneira é através das artes. Que as artes têm uma maneira de apreender o mundo diferente da matemática,
diferente do português, diferente da história. É um outro olhar, é um outro ângulo. E quanto mais ângulos a gente aprender, melhor. Um problema, se visto de vários ângulos diferentes, você pode encontrar N soluções para ele. O Edson falou ainda há pouco que você desenvolve coisas, né? Você aprende coisas que vão para além da música. Quando você aprende um instrumento, você não aprende só a tocar um instrumento. Você aprende a se relacionar com o outro, você aprende a ouvir o outro, né? Você aprende a escutar o silêncio, você aprende a se expressar, mesmo que sem palavras. Só quando você vê um grupo de músicos tocando, seja músicos tocando junto, é algo surpreendente, como pessoas que podem ser tão diferentes no seu cotidiano, naquele momento são singulares, né? Porque se transformam num único produto, num objeto de uma união, de uma compreensão que está ali contida num fazer artístico. Então, isso é de um potencial para o resto da vida imenso. Se a gente consegue, numa escola de música, mostrar isso para o aluno e dizer para ele assim: você não está apenas aprendendo a tocar um instrumento, você está aprendendo a se relacionar com o mundo de uma outra forma. Você está aprendendo a ouvir o seu colega. Você está aprendendo a dar a vez dele falar através do instrumento dele. Aplica isso na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida mesmo. Você veja, eu vim de Belém do Pará e graças a uma associação com outros músicos, eu já fui a lugares que eu jamais imaginaria que eu iria. Já fui à Suécia, já fui à Dinamarca, já fui à Espanha, já fui à França, sabe? Já fui a Maceió, já fui a Fortaleza, já viajei o Brasil inteiro. Eu, com 22 anos de idade, eu já tinha praticamente viajado o Brasil inteiro. Então, isso a música me deu. Assim como ela me deu a compreensão de que nenhum ser humano é completo se ele não tiver tido uma experiência artística que seja dentro da escola. Não estou falando da escola de música, que é uma escola, como é que se diz? Que já é uma escola ou escola de teatro, ou escola de artes. Estou falando da escola regular, aquela escola. Então, é fundamental que essa criança tenha oportunidade de se expressar de uma outra forma. Porque as crianças procuram se expressar. Elas brincam, elas jogam bola, elas cantam. Na nossa época, a gente brincava de roda, brincava de pique-esconde. Essas brincadeiras socializam. Não é só a escola que socializa, né? Todas essas manifestações sociais, elas por si só já dizem, né? São manifestações sociais, elas socializam. Então, assim, isso você tem que sempre chamar a atenção. E uma escola de música, ela tem que estar atenta para isso, porque você está formando gente. Você não está formando só o músico, você está formando pessoas. Perfeito. Às vezes você tem toda a liberdade de você dizer, você pode me cortar, porque eu saio viajando. Pode cortar. Sim, perfeito. Você falou, que você trabalhou com o Darcy na implementação do CIEP. Eu estudei para o CIEP. E no CIEP eu tive essa experiência que você falou agora do arte educador, que tinha um arte educador na escola. Isso é uma coisa que deveria realmente ser implementada em todas as escolas. Você também defende essa bandeira do ensino de arte em todas as escolas? Eu acho que... Olha, eu tive a oportunidade quando o Galo Preto foi com Elton Medeiros para a Suécia. Nós
nós visitamos várias escolas similares à nossa escola de ensino fundamental e a escola de segundo grau. Toda a escola lá, o aluno ele opta por uma das artes. As escolas são de tempo integral, o aluno passa praticamente o dia inteiro na escola, e ele, ou de tarde, ele faz as tarefas regulares, matemática, ciências e etc., as disciplinas regulares do curso, né? E no outro período, ele vai para uma atividade artística, seja música, seja teatro, seja artes plásticas, seja toda a escola está envolvida num projeto. Porque é importante, entendeu? E tem o professor de música. Nós encontramos lá uma trombonista portuguesa de 15 anos, tinha uma banda de jazz da escola. Rapaz, mas era uma banda que a gente assim ficou de boca aberta, porque assim, eram alunos de 16, 17, 15 anos, tocando piano de meia cauda, piano Yamaha de meia cauda, caríssima, escola toda estruturada, com bons instrumentos e excelentes professores de música. Agora, claro, você vai dizer, um país de primeiro mundo, etc. e tal. Mas é isso. Não é diferente lá do que cá. Eles não são mais musicais do que nós somos musicais, entendeu? Então, é uma questão de política. A gente, às vezes, estuda matemática, português, geografia, história. Nem todo mundo estuda matemática para ser professor de matemática ou matemático, né? Nem todo mundo que estuda história para ser historiador. E eu acredito que a música também, assim, acho que poderia ser uma disciplina regular também, né? Porque ela, como você falou, ela ajuda, né? Nas outras inteligências, né? E ela trabalha assim, a música trabalha no real sentir. Temos uma pergunta aqui, Zé Maria, do nosso assessor de cultura aqui de Cachoeira de Macacu, que também é um grande músico, que é o Lucas Bueno. Ele fez essa pergunta: como tem sido o ensino da Escola Vila Lobos durante a pandemia? Cara, vou te dar um breve relato. Início de 2020, março de 2020, os alunos do curso técnico a gente tinha acabado de fazer a prova para ingresso na escola do curso técnico, né? E os alunos estavam se matriculando. De repente veio um decreto do governador dizendo que as escolas, os teatros, as repartições públicas, todas tinham que fechar. Tinham que fechar, as pessoas irem para casa e aguardar em casa durante 15 dias. Cara, eu me vi num filme de ficção científica. Cara, e agora? Saiu todo mundo, arriou-se as portas, desligaram-se os computadores e fomos para casa, sem saber, ouvindo as notícias na televisão. Você está vivendo um filme de ficção científica, que daquele tipo assim, o mundo está acabando, as pessoas estão morrendo na rua com um vírus que está infectando. Eu fiquei imaginando aqueles zumbis no meio da Avenida Rio Branco. No meio... eu disse assim, caramba, que loucura. Aí ficamos exatos 15 dias, achando que, não, vai fechar 15 dias, depois libera. Aí veio o segundo decreto dizendo que prorrogava por mais 15 dias. Aí a gente começou a ver o noticiário, né, tal, e viu que a coisa era séria. Aí eu entrei em contato com as pessoas, ainda bem que a gente tem esse instrumento aqui. Imagina se isso fosse há 30 anos atrás. Exatamente. Né? A gente, pelo menos, ainda teve como se comunicar. E aí eu disse, olha só, vamos fazer uma reunião
as coordenações dos cursos da escola e vamos em busca de ideias para a gente não parar. E aí começamos a pensar e discutir com os professores e coordenadores, que também são professores, de que forma a gente poderia manter a escola em atividade. E a maneira encontrada foi a maneira que todo mundo estava encontrando, que era dar aula através do celular, que era dar aula através do Zoom, que era uma ferramenta que estava se encontrando, e aí a escola foi se organizando. E, graças a isso, é um esforço enorme dos professores, a gente passou a dar aula online, com todos os problemas que isso acarreta. É claro que a escola perdeu alunos, né? A escola saiu de um patamar de 1.900 alunos para 1.200 alunos, depois reduziu para 800 alunos. Então, é difícil, porque nem todo mundo se adapta com rapidez a essa telinha aqui. Prefere ter aula com o professor presencialmente. E música, é difícil você não ter aula de um instrumento com o professor ali na tua frente, te passando a experiência, te passando as coisas. Mas a gente foi se adaptando e ainda estamos nos adaptando, né? Mas temos a constatação de que esse instrumento veio para ficar. Mesmo a gente está se preparando para retornar às aulas presenciais, mas a gente sabe que esse é um instrumento que ele está aí para ficar. Que é muito difícil você fazer as aulas de prática de conjunto, as aulas de instrumento online. É muito melhor você fazer presencialmente, mas tem algumas disciplinas que elas podem continuar online, como as disciplinas teóricas, em que você pode ter uma aula de teoria musical com o professor do outro lado, orientando, passando e interagindo com você. Então, tem algumas coisas que a gente acha que, quando abrir, a gente vai abrir de uma forma híbrida. Um pouco online, um pouco presencial. E vai ter muita gente que ainda vai ter medo de vir para a aula presencial, vai preferir ter a aula online. Mas, enfim, a gente se adapta com muita rapidez. E também estamos investindo na melhoria da ferramenta para a aula online. Agora, como músico, essa pandemia, como é que te afetou? Eu, por exemplo, fazia muito barzinho, muito show, e 2 anos sem tocar praticamente. E você? Isso afetou todo mundo, né? Pô, eu imagino, a minha mulher, minha ex-mulher, ela estava com uma peça que eu fiz a trilha, eu faço muita trilha para teatro, curta-metragem e tal. Ela estreou uma peça, que era uma peça musical, enfim, em que ela teve 3 sessões e foi interrompida. Saiu de cartaz com 10 mil programas impressos. Meu Deus. Imagina o tamanho do tombo, prejuízo. E a gente também, o Galo Preto, pô, você não toca, você não... Cara, todo mundo. Tem amigo meu, músico, que foi dirigir Uber. Não é nenhuma vergonha o cara dirigir Uber, não é vergonha nenhuma. Mas para você ver como isso afetou todo mundo. O cara tem que levar o pão para casa, então vai dirigir Uber. Tem muita gente. Isso afetou. Escolas aqui no Rio de Janeiro fecharam, cara. Mas fechar mesmo. O Instituto Bennett, que é uma escola tradicional aqui do Rio, fechou as portas. Então, foi um tombo gigantesco. Coisa
terrível. Afetou a vida da... Meu filho tem 21 anos. Modéstia à parte, é um músico, é um garoto talentoso, é bom músico, toca piano e bateria. Curioso, né? Piano e bateria. Ele gosta muito de bateria. Ele estava estudando na Unirio, trancou a Unirio, depois resolveu fazer a PUC online, Engenharia da Computação, também trancou, ficou deprimido em casa há uns 6 meses, agora está melhorando. Um moleque de 21 anos, cara. Colhido assim no meio desse treco, todo mundo dentro de casa, trancado. Pô, eu fiquei praticamente 2 anos, o tempo da pandemia, praticamente, sem ver minha mãe, cara. Meu Deus. Sem dar um abraço, sem poder dar um abraço. Minha mãe está com 90, fez 91 anos. Pô, você com medo de, sabe, ir lá, dar um abraço e acabar levando um vírus, entendeu? Afetou a vida de todo mundo, foi uma tragédia. É um momento realmente terrível que a gente está vivendo. Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por algo parecido, uma pandemia que afetasse tanto as nossas vidas. O meu companheiro costuma dizer que essa pandemia é uma doença que, além de tudo, atrapalha o amor das pessoas. Porque com certeza. Você não pode abraçar. É complicado. Mas vamos voltar lá para trás um pouquinho. Vamos falar um pouquinho primeiro aqui com o Ellison. Ellison, o que te influenciou para entrar nesse mundo da música? O que me influenciou? Bom, a minha família já tem uma tradição, né, de músicos lá de trás. E eu sempre prestei atenção no que o meu pai escutava, né? E eu comecei a gostar de samba, né? De Gonzaguinha, da galera do tropicalismo, né? Caetano, Gil, Gal. E isso foi me conduzindo, né? A vida na música, né? E, assim, eu costumo dizer que eu nasci numa geração diferente do que eu escutava. Eu sempre gostei de escutar música mais antiga que a minha geração, né? E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Hoje em dia, o que mais me influencia eu gosto muito do jazz, né? Oscar Peterson, Bill Evans, né? São algumas das minhas referências. E a galera da MPB, né? Ivan Lins, o Gonzaguinha, que eu já falei, né? E muitas outras referências. A galera do Clube da Esquina, né? E eu tenho uma curiosidade também em relação ao senhor também, o Zé Maria. A gente sempre ouve falar, o Zé Maria é o flautista do Galo Preto, é o gestor da Vila Lobos. Quais são as suas influências? Você, quando pega para estudar, né, a sua flauta, o seu instrumento, quais são as suas referências musicais? Cara, assim, quando eu comecei a estudar flauta, eu já falei para vocês que o meu instrumento de desejo de moleque era o trompete. Acho o trompete um instrumento difícil de tocar, de tirar um bom som, mas eu acabei enveredando por um outro instrumento de sopro, que foi a flauta. E na flauta, as grandes figuras... por exemplo, eu estudei com uma flautista, que era... meu primeiro professor de flauta era a primeira flautista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, era uma mulher, professora Maria do Carmo Costa.
e que ela me levava para fazer a música de concerto. Música de concerto. Aí eu escapava e ia tocar choro. Ganhando para música de concerto, escapava e ia tocar choro. Depois eu estudei com o Celso Wurzelogel. Mesma coisa. O Celso dizia assim, você tem uma sonoridade bonita, você tem um som bonito, não sei o quê. Aí eu escapava e ia tocar choro e tomava uns puxões de orelha dele. Quer dizer que eu ia ficar com defeitos e não sei o que. Assim, eu gosto de música. Gosto de choro, eu gosto de jazz, eu gosto de música barroca, eu gosto da música clássica, da música romântica. Eu gosto de música, eu gosto de boa música. Né? Muito embora essa questão de boa música seja uma questão de conceito, enfim. Mas eu posso te dizer assim que na música popular eu tive dois grandes flautistas que, para mim, eram mais músicos do que propriamente flautistas. O primeiro deles foi Copinha, Nicolino Copia, que era um flautista que tocava clarinete e saxofone. Não sei se você lembra do Copinha. É um flautista da antiga. E o outro, um flautista de São Paulo. Eu, inclusive, tive a honra de substituir o Copinha no conjunto do Abel Ferreira. Assim, do Copinha, eu fui assistir um show que o Galo Preto... A gente foi assistir um show Sarau, do Paulinho da Viola, com o conjunto Época de Ouro, e o Copinha estava tocando no teatro ali, que tem ali em Botafogo. Como é que era o nome daquele negócio ali? Canecão? No Canecão. Show do Paulinho da Viola, e o Copinha estava tocando. E, eu fiquei apaixonado pelo o jeito como o Copinha tocava. Não era pela sonoridade do Copinha. O Copinha tinha até um som meio sujo, uma sonoridade meio suja, mas o jeito como ele tocava, para mim, era especial. E o outro era um flautista de São Paulo chamado Manezinho da Flauta, que tem um disco do Manezinho da Flauta gravado em São Paulo, só com músicas do Pixinguinha, e que ele era um improvisador maravilhoso. E tinha uma sonoridade na flauta que era peculiar. Então, esses dois caras o influenciaram muito com relação, embora eu não tenha herdado de nenhum dos dois o jeito peculiar deles de tocar em flauta. Eu gostaria muito de ter chegado nesse ponto também, mas ao contrário de muitos flautistas que dizem, Altamiro Carrilho, tal, Altamiro Carrilho não foi minha influência, porque eu acho que o Altamiro ele vai ser grande músico, excelente músico, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, mas o jeito de tocar, eu preferia o Copinha e o Manezinho da Flauta. Para mim, eram as duas grandes influências para eu aprender a tocar choro. Agora, você, como flautista, é o regente da Orquestra Jovem de... Não, esse projeto, na verdade, esse foi um projeto que a gente desenvolveu com o Conservatório Brasileiro de Música, e era um projeto de formação, de trabalhar com crianças em comunidades, crianças em situação de risco. E eram 6 comunidades, um projeto desenvolvido pelo Conservatório Brasileiro de Música, com a professora Cecília Conde, e esse projeto ele aconteceu durante 6 anos. E nós juntamos crianças dessas comunidades, as que conseguiram se evoluir e se destacar, e criamos uma orquestra jovem de cordas dedilhadas, eu acho que chamava assim, e que tinha violão tenor, violão de 7 cordas, viola de 10 cordas, bandolim, cavaquinho, banjo e a percussão de mão, que é a percussão brasileira, né? Sim. Percussão de mão é a percussão. E era uma orquestra muito curiosa. E que, olha, você já ouviu falar do Pretinho da Serrinha? Já. Pretinho da Serrinha foi um garoto desse projeto. Legal. Nós temos hoje um professor da
da Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, que é um professor de violão que saiu deste grupo. Era um garoto que no início você não dava nada por ele, mas ele era tão estudioso e tão aplicado que a Cecília acabou dando uma bolsa para ele. Ele fez a prova, passou para o curso superior da Escola de Música lá do Conservatório Brasileiro de Música. Depois ele fez licenciatura em música na UFRJ e mestrado. Hoje ele é professor da Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, professor de música, que saiu desse projeto. Então, assim, esse projeto deu vários meninos se tornaram-se profissionais de música, tem uma carreira até bastante sólida, tem o Tiaguinho, que é do Jongo da Serrinha, toca cavaquinho, que a gente dizia que o Tiaguinho destoava, porque a gente tinha muito negro no grupo, e o Tiago e o Adriano, que é esse que fez mestrado, eram pardos, como eu, e assim, pô, vocês são os alemães aqui no meio do grupo. Isso era brincadeira, mas ali todo mundo era criança, no Morro da Serrinha, ali em Madureira. Cara, isso é de uma riqueza. E eu fico feliz de ter participado de um projeto que encaminhou tanta gente. E nenhum que participou do projeto se desencaminhou. Tinha uma menina, que a gente chegou a viajar para São Paulo, eles foram se apresentar lá em Higienópolis, que é um projeto social lá também, grande, e essa menina hoje é advogada. Ela não seguiu carreira na música, mas é o que eu te digo, você estuda história não necessariamente para ser historiador, mas você pode ter uma experiência artística dentro da sua escola e desenvolver um lado seu que te centraliza, que te coloca no jogo social, que te faz se sentir importante, que te faz se sentir visto, ouvido, e aí você vai em frente. Essa menina é uma advogada hoje, assim como várias outras crianças. Não necessariamente você vai ser músico, mas você vai ser gente, pô. Isso aí. Esse orgulho ninguém tira, né, Zé Maria? Essa é a coisa mais gratificante. Acho que é isso. Né? É isso. Isso que vocês estão fazendo aí, cara, vocês têm. Quando vocês discordarem entre vocês, que vai ter discordância, a gente no Galo, volta e meia, o pau come. Sim. Normal, a gente está há 40 e tantos anos juntos, e às vezes um some. Nesse momento de pandemia, então. Mas quando vocês discordarem, vocês têm que parar e dizer assim, não, peraí, vamos trazer nossas discordâncias e qual é o ponto comum que a gente tem. O ponto comum que vocês têm aí é levar isso aí adiante, cara. É levar isso... Eu, muitas vezes aqui, já quer saber, estou de saco cheio desse negócio, capturando, cara advogado da fundação que, não entende que isso aqui é uma escola, que ele não pode tratar isso aqui como se fosse um... cara, presta atenção, olha o que é que você está... O cara bota aqui negócio ali, vira um burocrata, calma, presta atenção, cara, você está aqui para me dar a solução e não para me criar dificuldade, você que sabe qual é a solução. Você não pode trazer dificuldade para mim. Você tem que ajudar a minha gestão e encontrar a solução, já que você que tem a leitura do direito, a leitura disso, daquilo, como é que a gente vai encaminhar isso? Entendeu? Assim, discordância vai ter, mas sempre que vocês tiverem, pensem que vocês são tão poucos aí e que esse espaço que vocês têm aí, cara,
Isso é sagrado, isso é importante para cada um de vocês, isso é importante para as crianças, é importante para o município, é importante. As discordâncias se resolvem num bar tomando um chopp. Exatamente. Isso aqui é o mais importante, isso é ter o afeto, ser sincero pelo lugar que vocês querem deixar aí para essa turma. É isso aí, não tem. Eu já voltei para cá, assim, é a terceira vez que eu estou voltando para dirigir a escola. Saí em 2014 por questões políticas, briguei aqui com o secretário de Cultura, tal, pá. Fiquei 4 anos fora e me chamaram de volta, voltei, tal, pá, 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 pá. Depois, por questões políticas, fui exonerado, saí, fiquei 4 meses fora e me chamaram de volta. Assim, isso significa que eu devo ter alguma contribuição para dar. Com toda certeza. Entendeu? Porque senão você não voltaria tantas vezes. E a minha mulher diz assim, você vai voltar de novo para esse negócio? Porra, você que cachaça que é isso? Não sei o que, porra. Cara, mas, entendeu? Essa é a nossa cachaça. É. E não é por orgulho, não é, eu quando eu tive aí, disse, cara, se precisar eu vou aí, vamos fazer um programa de rádio, vamos chamar as pessoas, vamos juntar a sociedade aí para mostrar que, pô, é importante mesmo, não é... Com certeza. Não é conversa fiada. Nós estamos chegando ao final desse diálogo. É um prazer muito grande falar contigo. Você é um cara que acrescenta muito, é uma leveza, é um conhecimento, uma vivência na música e na didática também, na música como forma de educação, de criação de cidadãos, de gente, como você falou. Assim como o Elison Rodrigues também é uma referência aqui no município. É uma honra muito grande poder bater esse papo com vocês. Eu quero agradecer a K1, a internet da K1, que ajuda a gente para poder fazer esse diálogo, aumentando a nossa capacidade de geração de internet. E agradecer mais uma vez você, agradecer o Elison. E, para finalizar, tem uma perguntinha. Você está com uma flauta aí? Cara, não. Ah, que pena. Na verdade, eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui esperando, todo mundo já foi. Eu estou aqui fazendo esse papo aqui com vocês. Ah, que pena. A gente ia pedir uma canja. A gente tem que marcar um novo dia do Na próxima eu dou a canja. Flauta. Na próxima. Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, assim, eu gosto dessas coisas, eu gosto disso. Eu acho que isso é que... Esse é o nosso diferencial. Entendeu? A gente está junto para realizar uma coisa. A gente vai ter dificuldade? Vai ter muita dificuldade. A gente já está tendo dificuldade, né, de levantar o núcleo aí. A gente tem que ter consciência de que vai ter incompreensão, que vai ter dificuldade, vai ter aquele cara que, pô, esses caras, pô, bando de músico, só tem um bando de maluco, músico é tudo autista. Mas é assim. A gente tem que ir em frente porque a gente vai encontrando parceiros. É verdade. O importante é você trazer parceiros para junto da gente. Não é separar as pessoas da gente, é trazer para junto da gente. Né, Maria? Muito obrigado. Fiquei feliz de participar aí. A próxima é só me convidar que eu estou dentro. Com certeza, vamos marcar. Elson também, muito obrigado. Zé Maria, muito obrigado. Valeu. Diálogos em Macacu. Muito obrigado, Zé Maria Braga. Muito obrigado, Elson Rodrigues. Um abração a todo mundo. Programa Diálogos, realização da Fundação Macatu de Cultura e Turismo de Cachoeira de Macacu. Forte abraço a todos. Obrigado, gente.